Bom, né, nós vamos fazer agora dois exemplos de aplicação dessa teoria que a gente já passou nesse capítulo. Né? O exemplo 1 né, de dinâmica tridimensional traz aí para a gente uma engrenagem, né, que é mostrada na figura abaixo. Essa engrenagem ela tem massa de 10 kg, né, e ela está montada ao ângulo de 10 graus. Né? Então, essa engrenagem ela está desalinhada nesse caso aqui. Né? Depois a gente dá uma olhada nessa figura. E essa engrenagem está montada com esse ângulo, né, de 10 em um eixo, né, de massa desprezível. Né? Então, o eixo não contribui para a inércia aqui no nosso sistema. Se IZ igual a 0,1 kg/m² e x igual a y, que são iguais a 0,05 kg/m², e o eixo está girando a uma velocidade angular constante ω igual a 30 radianos por segundo, determine as reações dos mancais A e B como mostra a figura. Então a gente tem aqui o nosso eixo, que gira a 30 rádios por segundo. A gente tem aqui a engrenagem desalinhada em 10 graus. Né? Depois eu vou mostrar um desenho desse sistema, né, que eu fiz, só para entender melhor como que é esse desalinhamento, para quem talvez tenha dificuldade de visualização entender bem. Né? A nossa engrenagem, né, o CG da engrenagem está a 0,2 metros de distância aqui desse mancal em A, né, e está a 0,25 de distância do mancal em B. Tá? O que são esses mancais? Né? São elementos que permitem a rotação do nosso eixo livremente, né? E que travam, né, a posição do eixo, né? Travam na verdade a translação do eixo horizontal, vertical, né? Para que ele não saia do lugar aqui. Né? Então, esses mancais vão fornecer algumas forças de reação aqui para a gente, para o nosso problema. Né? A gente vai considerar eles como mancais radiais que vão ter duas forças de reação para bloquear, né, a translação, no caso em Y e em X. A gente tem aqui, o problema já está dando isso, né, um sistema de coordenadas inercial XY, cuja origem coincide com o CG do nosso corpo, tá, de forma bem conveniente aí, né, e a gente tem um sistema móvel YX aqui, né, que ele está angulado de 10 graus, né, para justamente acompanhar, né, o movimento daquela engrenagem desalinhada. Né. Então, esse sistema móvel de coordenadas, né, XYZ minúsculo, a gente vai considerar que ele está girando junto da engrenagem, né, de modo a acompanhar essa geometria. Por que isso aqui é importante? Porque, como a gente falou nos slides passados aqui da aula, né, quando a gente fala, né, de aplicação de lei de Euler aqui para sistemas 3D, você precisa usar esses sistemas móveis de coordenadas de modo que o movimento, né, do sistema seja acompanhado e assim o tensor de inércia do nosso sistema não varia ao longo do tempo, ao longo do movimento. Né? Então, por isso é importante fazer essa escolha nesse caso. Tá? Bom, a gente vai resolver então esse problema. Vou passar para o nosso quadro aqui. Então, aqui a gente tem de novo, né, o enunciado do problema. Né, para facilitar a visualização do nosso sistema aqui, eu estou desenhando ele abaixo numa vista frontal, né, do sistema de eixo engrenagem. E vou deixar evidenciado também o sistema de coordenadas para entender bem qual que é o comportamento dele. Né. Então aqui a gente tem o mancal A e o mancal B, né, mancal A aqui na esquerda, mancal B aqui na direita. Nossa engrenagem está ali no centro do desenho, né, a 0,2 metros de distância de A, 0,25 de B, e essa engrenagem está angulada aqui de 10 graus, né, em relação à horizontal, aqui nesse caso. A gente tem um sistema de coordenadas XYZ maiúsculo que está centrado no CG da engrenagem, e a gente tem um outro sistema de coordenadas XYZ minúsculo, aqui em azul, que está acompanhando, né, essa angulação da engrenagem ali. Né? Então, imagina que alguém montou a engrenagem torta ali em cima do eixo de 10 graus, né? E aí a gente tem um sistema desse modo aqui. Então, o que o problema está pedindo são as forças de reação que os mancais estão fornecendo aqui nesse eixo,
né, no caso com essa engrenagem desalinhada, né? Você pode pensar que a gente está tentando enxergar o efeito desse desalinhamento aqui no nosso sistema, nessas forças dos bancais, né? Então, pode ser que essas forças, por exemplo, possam exceder as forças nominais para as quais os bancais foram projetados, né? Então, a gente vai enxergar basicamente essas forças nesse problema. A gente está então empregando dois sistemas de coordenadas, né? Um inercial XYZ maiúsculo, com vetores unitários I, J e K maiúsculos, né? Como eu falei, estão centrados aqui no CG da engrenagem, e a gente vai fazer um sistema móvel, né? Que também vai estar centrado no CG da engrenagem, só que ele está angulado de 10 graus, acompanhando, né, o movimento da engrenagem, né? Fazendo então com que o tensor de inércia do nosso problema, né, se mantenha constante. Tá? Então esse sistema móvel aqui, ele é solidário ao movimento da engrenagem do nosso problema. Então vamos pegar os dados do nosso problema, né? O enunciado já dá os momentos de inércia da nossa engrenagem aqui, que são Ix, que é igual a Y, igual a 0,05 kg/m². Faz sentido eles serem iguais, né? Porque o eixo X e o eixo Y móvel, né? Eles são eixos assim, radiais assim, da nossa engrenagem, né? Como a geometria dela é meio circular, né? Faz sentido que esses dois momentos de inércia sejam idênticos aqui nesse caso. E o valor diferente é o IZ, né? Que é 0,1 kg/m². Né? Lembrando que esses três momentos de inércia, né, são tomados com relação ao sistema móvel de coordenadas aqui. Se fosse em relação, na verdade, ao sistema inercial, a gente teria problemas aí por causa, né, do tensor de inércia variar ao longo do tempo conforme o movimento. Vamos considerar para esse problema, né, que esse eixo XYZ móvel, né, são as direções principais, são os eixos principais de inércia da nossa engrenagem, né, porque eles estão centrados exatamente no CG nesse caso, então a gente tem tudo para acreditar nisso. Né. Se esses três eixos são eixos principais, os produtos de inércia, né, IXY, IXZ, IYZ e assim por diante, são todos iguais a zero, né, a gente não precisa se preocupar com os produtos de inércia na nossa equação. Para resolver esse problema aqui, como a gente está usando um sistema móvel de coordenadas, né, antes de partir para a parte de cinemática e cinética, vamos enunciar aqui, né, as equações para fazer a transformação de coordenadas, né? Então, eu estou desenhando aqui, só separadinho, né, o sistema inercial, XYZ, né, X está saindo do plano da tela aqui, e o sistema rotacionado, né, XYZ em azul e minúsculos aqui. O que acontece aqui? O nosso sistema rotacionado, o sistema móvel, ele está angulado, né, de θ, que no caso é 10 graus, né, e essa rotação aqui do sistema de coordenadas se dá em torno do eixo X. Né. Então o que acontece? Né? Vamos tentar escrever as equações que relacionam, né, o sistema móvel e o sistema inercial. Como que a gente faz isso? Né? Vamos pegar cada vetor unitário, né, desse nosso sistema de coordenadas e vamos relacionar o vetor unitário do sistema inercial com o do sistema móvel. Tá? Se a gente pegar primeiro o vetor unitário I maiúsculo, que é o vetor que representa o eixo X maiúsculo, né, a gente vê que ele deve ser exatamente igual, né, ao vetor unitário do sistema móvel I minúsculo aqui. Por quê? Porque o sistema móvel ele rotaciona em torno de x, né? Então x não muda a sua direção, não muda nada. Né? Então Izão maiúsculo é exatamente igual a I minúsculo. J maiúsculo, né, a gente já vê que ele não é idêntico ao J minúsculo, que acompanha o Y minúsculo. Né? Então a gente vai escrever esse J maiúsculo em função dos vetores unitários do sistema móvel. Né? J maiúsculo então vai ser o quê? Igual a
j minúsculo vezes cosseno de θ, né, a projeção do y aqui no eixo y maiúsculo, mais o eixo z, então o vetor unitário k, vezes seno de θ, aqui, que é a projeção no eixo y maiúsculo nesse caso. E por fim, o k maiúsculo, que acompanha o z maiúsculo aqui, ele vai ser o quê? K minúsculo vezes cosseno de θ, que é esse segundo termo aqui da nossa equação, menos, né, j vezes seno de θ. Né? O j, a projeção dele em z, né, dá no sentido negativo de z, portanto, né, a gente tem um sinal negativo, menos j vezes seno de θ é a projeção ali na horizontal, que é o eixo z nesse caso. Então a gente tem essas três relações aqui: isão maiúsculo igual a i minúsculo, j maiúsculo é igual a jzinho cosseno θ mais kzinho seno de θ. K maiúsculo é igual a menos j seno de θ mais k minúsculo cosseno de θ. A gente pode pegar essa equação aqui, essas três equações, e escrever elas numa forma matricial para evidenciar o que a gente chama de matriz de transformação de coordenadas. Né? A gente falou um pouquinho disso lá em cinemática de corpo rígido. Né? Então a gente tem i, j e k nesse vetor na esquerda, é igual a matriz de transformação, que é 1, 0, 0, 0 cosseno θ menos seno θ, 0 seno de θ cosseno de θ. Tudo isso multiplicado por i, j e k minúsculos. Né? Se a gente multiplicar essa matriz por esse vetor aqui na direita, a gente obtém exatamente essa equação aqui que a gente enunciou em cima. Tá? Essa matriz aqui, né, eu vou chamar ela de tθ, porque ela é a nossa matriz de transformação em função desse ângulo θ de desalinhamento da nossa engrenagem. A gente sabe que o θ é 10 graus, né, mas depois a gente faz essa substituição. Então, beleza. Essa equação aqui, matricial, ela nos ajuda a escrever um vetor que está representado na base móvel, né, IJK minúsculo, e transformar para a base inercial IJK maiúsculo. Né. E agora, se eu quiser fazer o contrário, né, passar da base inercial para a base móvel, o que a gente tem que fazer é pegar essa matriz e fazer a inversa dela, né, ou passar para o lado esquerdo aqui da nossa equação, entre aspas. Né. Aí a gente consegue IJK minúsculo vai ser igual, então, aí a inversa da matriz de transformação de coordenadas. Essa matriz de transformação, ela tem uma propriedade interessante, né? Toda matriz de transformação de coordenadas tem isso, que a inversa dessa matriz é idêntica à transposta da matriz, tá? Ela tem essa simetria aí e ajuda a gente a fazer essa inversa sem muita dificuldade. Então, IJK minúsculo é igual à transposta da matriz tθ, né? Então, se você olhar aqui, o que trocou de uma matriz para outra, né? O seno de θ negativo, ele está nessa segunda linha, terceira coluna. Antes ela estava na terceira linha, segunda coluna aqui, tá? Então, matriz inversa da transformação de coordenadas vezes vetor IJK maiúsculo. Né? Então, essa equação aqui a gente usa para transformar um vetor do sistema inercial para o sistema móvel aqui nesse caso. Tá? Então a gente vai usar isso aqui mais para frente para fazer essas transformações de vetores. Por quê? Porque quando a gente for aplicar a equação de Euler mais para frente, tem que lembrar que, né, todos os vetores, né, de momentos, né, e aceleração angular, velocidade angular e tudo mais, tendem a ser representados no sistema móvel de coordenadas. Por quê? Porque, caso contrário, né, pelo menos nesse problema, o tensor de inércia vai variar ao longo do tempo. Né? Então, a equação de Euler não pode ser usada daquela forma que a gente está preconizando. Né? Por isso que a gente vai ter que fazer essa conversão aqui nos nossos cálculos. Tá? Então, a gente pode agora passar para a parte de cinemática. Né? Primeiro de tudo, aceleração do CG. Né? A gente vai precisar para aplicar a segunda lei de Newton. No nosso caso aqui, né, nesse problema simples, o CG está no centro aqui da nossa engrenagem e esse centro da engrenagem não vai se mover conforme o tempo passa. Né? Vai ficar ali paradinho porque o eixo é rígido, a engrenagem é rígida. Então, o que acontece com a aceleração? Ela deve ser nula aqui no nosso problema. Né? Então, a gente não precisa se preocupar com esse valor, isso aqui é zero.
Movimento angular, né? Nosso eixo ele está girando com 30 radianos por segundo em torno aqui do eixo Z maiúsculo, certo? A rotação aqui, se a gente aplicar a regra da mão direita no eixo, né, você vai ver que o polegar aponta no eixo Z maiúsculo. Então a gente tem mais 30 radianos por segundo em K. Então ômega na base inercial é 30K em radianos por segundo. Se a gente quiser representar esse vetor no sistema móvel de coordenadas, a gente vai precisar disso. É só multiplicar pela matriz de transformação, né, Tθ a menos 1, que a gente acabou de analisar na página anterior. Então, ômega na base B1 é igual a Tθ na menos 1 vezes ômega na base inercial. Isso é igual a essa matriz de transformação inversa, né, que a gente acabou de calcular, vezes o vetor de ômega, né, que é 0, 0 e 30 radianos por segundo em K. Fazendo essa multiplicação, o que a gente vai ter? 1 vezes 0 vezes 0, isso aqui, a primeira linha vezes o vetor vai dar 0, segunda linha vai dar 0 vezes cosseno de θ, não, 0 vezes 0, cosseno de θ vezes 0, menos seno de θ vezes 30. Lembrando que o θ é 10 graus, né? Então a gente tem menos 30 seno de 10 graus em J, porque é o resultado da segunda linha aqui. Mais 0 vezes 0, seno de θ vezes 0, cosseno de θ vezes 30, então mais 30 seno de 10 em K aqui. Se a gente olhar para esse vetor aqui, o que acontece, né? Esse primeiro termo aqui, ele é o que? Ele é o ômega y, tá? Esse terceiro termo aqui é o ômega z, né? São as velocidades angulares do nosso corpo, em torno de y móvel, em torno de z móvel. E o ômega x, nesse caso, é zero, né? Então, ômega x é zero, né? A gente não tem velocidade angular em x. Ômega y é menos 30 seno de 10 graus, que dá menos 5,21 radianos por segundo. Ômega z é 30 seno de 10 graus, que é 30, aliás, é 30 cosseno de 10, tá? Eu fiz errado aqui no cálculo, tá? 30 cosseno de 10, que dá 29,54 radianos por segundo, né? A gente pode achar esquisito, né? Porque a rotação era em torno de z, né? O eixo z inercial, e na base móvel a gente tem um z com componentes em y e z, e não em x, né? Se você pensar um pouco faz sentido, né? Porque a rotação antes ela era no eixo z, e agora, como o eixo z está inclinado, né, a velocidade angular passa a ter componentes em y e z, né, com essas projeções aqui, que podem ser aqui facilmente calculadas. Tá? Então a gente tem nossas velocidades angulares aqui do nosso corpo em torno de cada eixo, lembrando que isso precisa ser feito no sistema móvel de coordenadas, porque se a gente não fizer dessa forma, né, a gente não consegue manter o tensor de inércia constante nesse exemplo. Então, além disso, né, a velocidade angular do nosso sistema, nesse caso, é constante, né? O problema coloca isso. A aceleração angular, portanto, deve ser nula, né? Ou seja, ômega x ponto é zero, ômega y ponto é zero, ômega z ponto é zero também. Tá? Então, a gente tem todas essas acelerações aqui calculadas, velocidade angular calculada, a gente tem a aceleração do CG já calculado também, né? Então a gente vai poder utilizar isso lá na equação de Newton, equação de Euler posteriormente, né? Daqui a pouco a gente já vai passar por essa etapa. Então, beleza, a gente já desvendou toda a cinemática do movimento do nosso corpo, vamos para a parte de cinética mesmo, né? Então, primeira etapa de cinética é sempre fazer o DCL do nosso corpo. Então, eu isolei aqui o nosso eixo, junto da engrenagem aqui em vermelho, né? E eu estou desenhando aqui também um sistema de coordenadas inercial, x, y e z, tá? Conforme as orientações aqui do nosso problema. E o sistema móvel de coordenadas, x, y, z minúsculo, aqui em azul, rotacionado de 10 graus aqui nesse caso. Então, obviamente, eu estou desenhando isso aqui num tempo específico, né? Mas ajuda a gente a se orientar conforme o sistema de coordenadas.
Que forças que a gente tem aqui nesse problema, né? Primeiro de tudo, força-peso da nossa engrenagem, né? Que é o único elemento que tem massa aqui. O eixo, o problema fala que não tem nenhuma massa. Então a gente tem um peso no CG do nosso sistema aqui. O que mais? A gente tem forças de reação dos mancais no ponto A e no ponto B. A gente está considerando que esses mancais aqui são mancais radiais. Isso significa que eles travam o movimento, no caso aqui, no eixo Y e no eixo X, né, que são os eixos, estou pensando aqui nos eixos inerciais. Tá? Então, esse mancal aqui é um apoio que não deixa o nosso eixo se movimentar nem na vertical aqui em Y maiúsculo, nem na horizontal no X maiúsculo aqui. Esse mancal ele não trava o movimento aqui axial. Né? Então, se tivesse alguma força aqui, o eixo ia deslizar pelo mancal sem nenhum impedimento. A gente não tem forças em torno do eixo Z, então a gente espera aqui, que nesse caso, que a gente não tenha problemas. Tá? Então, a força no ponto A eu chamei aqui de vetor A, que vai ter um componente AX e AY. Tá? Desenhei aqui positivo só para estipular, né, um sinal, né, não tem problema disso. E a mesma coisa aqui em B, coloquei um vetor B, que tem componente BX e BY aqui para esse problema. Então, escrevendo esses vetores todos, vou escrever eles todos aqui na base inercial, tá? E depois, se caso necessário, no caso aqui eu vou fazer a conversão para o sistema móvel depois, tá? Só para deixar eles escritos originalmente no sistema inercial fica mais fácil de entender, tá? Então, o vetor A na base inercial é AXI mais AYJ, vetor B na base inercial é BXI mais BYJ, né? Vetor W de força-peso, o W ele atua na vertical aqui, que no caso é o eixo Y. Então, a gente tem menos 10 kg vezes 9,81 J, menos porque Y para cima é positivo. Isso aqui então é igual a menos 98,1 em J. Tudo isso aqui são forças em Newton. Tá? Lá para frente, quando a gente tiver que calcular a lei de Euler, né, lembrem lá, né, a gente vai fazer esses cálculos. Pode ser com relação ao CG, pode ser em relação ao ponto fixo sem aceleração. Eu vou optar, nesse caso, para fazer esse cálculo em relação ao CG, embora os pontos A e B não tenham acelerações também. Tá? Então, para fazer isso, eu vou precisar do vetor de posição do ponto A e do ponto B com relação ao CG. Por quê? Porque quando eu for fazer o cálculo dos torques, né, dessas duas forças, eu vou precisar dessas posições para fazer, né, R vetorial força aqui nesses casos. Tá? Então, o ponto A ele está a 0,2 metros de distância aqui do nosso CG, do corpo. Tá? Então, essa distância aqui é 0,2 metros. E o ponto B está a 0,25 metros de distância do CG aqui. Lembrando que o sistema de coordenadas ele está afixado aqui no CG da nossa engrenagem. Né? Então, o RA vai ser o quê? 0,2 metros no eixo Z, então 0,2K em metros aqui. E o RB, por consequência, vai ser menos 0,25 em K, lembrando que o sistema inercial de coordenadas está fixo no CG, do lado da nossa engrenagem. Tá? Isso aqui está representado, né, no sistema inercial. Tá? A gente pode fazer essa alteração para mostrar isso no sistema móvel, nesse caso aqui. Então, vamos fazer todas essas conversões aqui de uma vez para depois utilizar. Tá? Então, vetores A e B, né, eu vou converter eles para base móvel. Tá? Lembrando, eu estou fazendo isso para não ter problema depois lá na equação de Euler. Né? A gente tem, então, matriz de transformação de coordenadas inverso, né, aqui colocada, né, vezes o vetor A, que é a x, a y e 0. Né, o vetor A não tem componentes no z, tá? Pelo menos a gente considerou isso. Fazendo essa multiplicação, a gente consegue o vetor A na base B1. Né, nota que ele é um pouquinho mais complexo, por causa, né, dessas projeções todas aqui, e aí o vetor A passa a ser 3D aqui. Faço a mesma coisa com o vetor B, né, faço então a transformação de coordenadas do vetor B aqui
para ser representado na base móvel B1, conforme eu estou mostrando aqui, né? Lembrando que o θ ele é 10 graus, tá? Mas eu vou deixar para substituir esse valor posteriormente, tá? Vocês já vão ver o porquê. Faço então também a conversão, né, do vetor RA do sistema inercial para o sistema móvel RAB1. É só multiplicar pela matriz inversa aqui de novo. O RA é 0,002, porque ele é 0,2K. E aí a gente consegue o vetor RA na base B1. Opa. Vetor RA na base B1. Né, que é menos 0,2 seno de θj mais 0,2 cosseno de θ em K. E eu faço a mesma coisa com o vetor RB para achar o RB na base B1 aqui. Tá? Então encontrei os vetores de força e os vetores de posição de A e de B na base B1 aqui. Ah, mas por que eu não fiz a conversão da força-peso? Né? Faltou isso, se pensar. É porque quando eu for fazer o somatório de momentos em relação ao CG, aquela força-peso não vai entrar na jogada aqui, né? Então a gente não precisa fazer esse cálculo. Se você quiser, você pode fazer, né? É só multiplicar pela matriz de transformação de coordenadas aqui. Lembrando que a gente faz isso para depois aplicar a equação de Euler, tá? Beleza. A gente pode agora, então, vamos primeiro aplicar a segunda lei de Newton, né, no nosso sisteminha aqui. Desenhei ele de novo aqui no DCL, só para a gente se lembrar das forças, né? A gente tem somatório de forças, massa vezes aceleração CG, lembrando que a aceleração CG é nula, né? Então esse lado direito da equação vai ficar zero. A gente tem como forças o vetor A mais o vetor peso W mais o vetor B. Né? Notem que eu estou colocando os três vetores no sistema inercial de coordenadas. Tá? Ah, mas não tem que usar base móvel? Não. A base móvel é mais importante quando você estiver fazendo a solução lá na equação de Euler. Por quê? Porque você precisa garantir que o seu tensor de inércia seja constante. Se você não usar base móvel, né, aquela engrenagem, do ponto de vista do sistema móvel, do sistema de coordenadas fixo, né, a engrenagem ela vai mudando a sua geometria ao longo do tempo, o tensor de inércia vai mudando. Tá? Então, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Na segunda lei de Newton, você não precisa fazer isso, tá? Não faz diferença. Você pode usar os vetores na base móvel, desde que coloquem todos os vetores nessa base. Tá? Aqui, por facilidade, eu vou fazer tudo na base inercial. Então, a gente tem AX em I mais AYJ, mais BX em I mais BYJ, menos 98,1 em J, que é a força-peso, tudo isso é igual a zero. Tá? Vou agrupar aqui as equações, né? AX mais BX em I, mais AY mais BY menos 98,1 em J, tudo isso é igual a zero. A gente pode comparar o lado esquerdo da nossa equação com o lado direito, e aí a gente consegue esse sisteminha de duas equações aqui. AX mais BX igual a zero, AY mais BY igual a 98,1. A gente não consegue resolver isso, por quê? Porque a gente tem quatro variáveis, duas equações. Né? A gente precisa aplicar ainda a equação de Euler nesse corpo para ter uma equação adicional e ver o que dá aqui. Né? Ou, aliás, para três equações adicionais e a gente pode ver o que vai dar aqui. Notem que a gente não teve nenhuma equação em Z, né, porque não tem forças relacionadas ao movimento aqui no eixo Z para o nosso sisteminha aqui. Tá? Então, vamos aplicar a equação de Euler. Né? A gente está usando um sistema móvel B1 para isso, né, que é alinhado com as direções principais de inércia da nossa engrenagem. E vamos considerar para o nosso problema que os eixos móveis, né, eles acompanham o movimento angular da nossa engrenagem. Né? Então, o OM maiúsculo é igual a ômega. Né? Então, a velocidade angular do corpo é igual à velocidade angular do sistema móvel de coordenadas. Então, a gente pode utilizar essas três equações que eu estou pegando de colinha lá dos nossos slides de aula. Tá? Então, a gente precisa saber todas essas variáveis aqui para aplicar a equação de Euler. Tá? Antes de aplicar a equação, né, no lado direito aqui a gente já conhece tudo, tá? A gente conhece x, y e z, as acelerações aqui são todas nulas no nosso problema, então a gente não vai ter nada aqui na verdade. E y, e z e x a gente conhece,
a gente conhece ômega y, ômega z e o ômega x. Né? O ômega x, no caso, ele é zero. Né? Então, a gente pode pegar e usar essas três equações, só que a gente precisa calcular o somatório de momentos externos aqui. Lembrando, né, que esse somatório de momentos é feito em relação ao CG do corpo ou em relação a um ponto de aceleração nula, aliás. Vou fazer em relação ao CG. Em relação ao CG, a gente tem duas forças que exercem torque em relação ao CG da nossa engrenagem. Tem a força A e a força B aqui. O peso, como está centrado naquele CG, ele não exerce torque, ele não está contribuindo em rotação em relação ao CG. Então, a força A e a força B que contribuem para o torque aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular esse torque fazendo produto vetorial. Tá? Particularmente eu acho mais fácil. Tá? Isso vai muito de cada um. Tá? Tem alguns de vocês que vão olhar para o diagrama e vão conseguir fazer isso sem nenhum problema. Só que vocês têm que lembrar que esse somatório de torques tem que ser feito em relação ao sistema móvel de coordenadas. Tá? Por isso que eu prefiro fazer via produto vetorial. Se você quiser, você pode fazer isso sem esse artifício. Né? No livro do Hibbeler, ele resolve, né, esse exemplo e ele faz meio direto assim. Particularmente eu não gosto porque é muito fácil de errar sinal e tudo mais. Tá? Então, o torque da força A, que eu chamei aqui de TA, na base B1, vai ser o quê? Produto vetorial de RA, tá? Que é o vetor que indica a posição da nossa força A, que é esse vetor aqui que eu estou colocando, vetorial com a força A, certo? Então, a gente pode montar a matriz para calcular o determinante, achar o produto vetorial. Né? A gente tem em JK na primeira linha, na segunda linha a gente coloca o vetor RA, que a gente fez a projeção dele no sistema móvel, né? Que era 0, menos 0,2 seno de θ e 0,2 cosseno de θ. E o terceiro vetor é o vetor A, projetado aí também na base móvel B1, né? Que dava AX, AY cosseno θ, AY seno de θ. Tá? Para fazer aqui o produto vetorial, a gente precisa só fazer o determinante dessa matriz, né? Não tem nada demais. Então a gente vai ter em I vezes menos 0,2 seno de θ vezes AY seno de θ. Isso dá menos 0,2 AY seno quadrado de θ. Na direção contrária, a gente tem I vezes 0,2 cosseno de θ vezes AY cosseno de θ vezes menos 1, que dá menos 0,2 AY cosseno quadrado de θ. Isso aqui em I móvel, né? Mais em J, J vezes 0,2 cosseno de θ AX, que dá AX 0,2 cosseno de θ. Na direção contrária, a gente tem J vezes 0, então não tem nada. E K vezes 0 vezes AY cosseno de θ dá 0. Na direção contrária, a gente tem K vezes AX vezes menos 0,2 seno de θ vezes menos 1, que dá AX vezes 0,2 vezes seno de θ em K. Nesse primeiro termo aqui ficou um negócio interessante, a gente consegue eliminar alguns termos. Né? Se você olhar aqui, a gente tem menos 0,2 AY vezes seno quadrado de θ, menos 0,2 AY vezes cosseno quadrado de θ. Então a gente tem aqui menos 0,2 AY vezes seno quadrado de θ mais cosseno de quadrado de θ, que é igual a 1. Né? Então a gente simplifica um pouquinho essa equação de cima, que vai ser igual a menos 0,2 AY mais AX 0,2 cosseno de θ em J, mais AX vezes 0,2 seno de θ em K. Tá? Depois a gente pode substituir esses θs por 10 graus, lembrando, né? Porque a angulação da nossa engrenagem, que coincide com a inclinação do sistema de coordenadas, que é 10 graus aqui no nosso problema. Beleza, então a gente achou o torque da força A, vamos achar agora o torque da força B para o nosso problema. Então, mesma coisa, produto vetorial de RB na base móvel B1 pela força B aqui. Então, monta a matriz, IJK na primeira linha, RB na segunda linha, que é 0,25 seno de θ, menos 0,25 cosseno de θ. Terceira linha é a força B, que é BX, BY cosseno de θ, BY seno de θ,
projetados aqui na base móvel, porque isso aqui é uma exigência no caso da equação de Euler. Então, fazendo o produto vetorial, a gente tem 0,25 by seno quadrado de θ mais 0,25 by cosseno quadrado de θ. Aqui, de forma similar ao caso anterior, a gente tem 0,25 by vezes seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ, que é 1. Né? Então, a gente tem uma simplificaçãozinha aqui. No eixo y, né, multiplicando j, a gente tem menos bx vezes 0,25 cosseno de θ. E no eixo z, em k, a gente tem menos bx vezes 0,25 vezes seno de θ. Então, no final das contas, a gente tem, né, esse vetor de torque da força B, que é 0,25 by em I, menos bx vezes 0,25 cosseno de θ em j, menos bx vezes 0,25 cosseno de θ em k. Juntando aqui os dois vetores, né, só para ficar mais claro, a gente tem o vetor de torques da força A e da força B aqui, né? E a gente pode pegar cada termo de torque e usar ele separadamente naquelas três equações de Euler aqui. Então, esse primeiro termo, que é menos 0,2 AY, é o torque da força A em x. Esse outro termo aqui, 0,25 BY, é o torque da força B em x, e assim por diante. Né? Isso aqui é o TAY, aqui é TBY, TAZ, TBZ. Tá? Então, a gente vai usar isso aqui, cada uma desses três termos de cada torque, lá na equação de Euler. Tá? Então, primeiro, né, somatório de momentos em x é igual a ix ômega ponto x menos y menos z vezes ômega i ômega z. As acelerações angulares do nosso problema são nulas, então esse termo aqui vai sair da jogada. Né? Ômega y e ômega z a gente tem os valores que a gente calculou, né? Então a gente tem somatório de momentos em x vai ser menos 0,2 AY mais 0,25 BY aqui. Tudo isso é igual a 0, né, esse primeiro termo, menos IY, que é 0,05, menos IZ, que é menos IZ, que é 0,1, vezes ômega Y, que é menos 5,21 radianos por segundo, ômega Z, que é 29,54 radianos por segundo. Fazendo os cálculos aqui no lado direito da nossa equação, né, aqui deu uma falhada, deixa eu tirar acho que eu dupliquei aqui por um engano, né? A gente tem, deixa eu tirar só os termos aqui, a gente tem então menos 0,2 AY mais 0,25 BY igual a menos 7,70, chamei aqui de equação 3. Tá? Então vamos guardar essa equaçãozinha, depois a gente usa para resolver esses problemas todos aqui. Né? Somatório de momentos em y, vamos fazer a mesma coisa. Tá? No lado esquerdo da equação, a gente vai ter ax vezes 0,2 cosseno de θ, que é 10 graus, tá? A gente já pode substituir, e menos bx vezes 0,25 cosseno de 10. Então, a gente copia esses termos aqui na nossa equação, né? O cosseno de 10 aqui no caso. Tudo isso é igual a y vezes ômega y ponto, que é 0, então esse termo não vai entrar na jogada. E aqui do segundo termo, né, a gente tem ômega x também, que é 0. Né? Então, o lado direito da nossa equação aqui de Euler para o eixo y vai ser igual a 0. Né? Fazendo os cálculos aqui no lado esquerdo, né, 0,2 vezes cosseno de 10 vai dar 0,1970 vezes o AX, menos 0,2462 vezes BX, tudo isso é igual a 0. Isso aqui na nossa equação 4 aqui para a gente guardar e depois resolver na forma de um sistema linear. Agora a gente faz a mesma coisa no eixo Z, somatório de momentos em Z vão ser AX vezes 0,2 seno θ, que é 10 graus, menos BX vezes 0,25 seno de θ, que é 10 graus aqui também. O ômega Z ponto, mesma coisa, é 0, tiramos isso. Ômega x é 0 de novo, então o lado direito da nossa equação aqui vai ser 0. Então a gente tem 0,2 seno de 10
dá 0.035ax menos 0.043bx, tudo isso é igual a zero. Aqui é a nossa última equação de Euler, né? Então a gente fez as três equações aqui. Notem que eu fiz meio separado, né? Calculei a somatória de momentos antes, depois passei para a equação de Euler, né? Isso aqui facilita um pouco, né? Porque a gente tem esses torques, né, nos três eixos e tudo mais. Como eu falei antes, né? Aqui eu estou fazendo isso via produto vetorial. Se você quiser, você pode fazer meio manual, tá? Eu acho um pouquinho difícil porque é ruim de visualizar esses torques todos. Então, essa forma mais algébrica, né, usando produto vetorial, eu particularmente acho mais fácil. Tá? Então, vamos para a próxima linha. A gente tem aí um total de 5 equações, né? Duas equações provenientes da segunda lei de Newton, em x e em y, né? E mais 3 equações provenientes da equação de Euler. Se a gente olhar aqui no nosso problema, né, a gente tem essas 5 equações aqui. Tem um detalhe aqui que a gente vai poder ignorar, tá? A equação 5 aqui embaixo, se vocês compararem com a equação 4, elas são múltiplas uma da outra, né? Então elas têm exatamente o mesmo significado aqui. Então a gente pode eliminar uma dessas duas equações, elas não importam muito aqui para resolver esse problema. Se você olhar, né, a gente tem a x, bx, a y, by. A gente tem 4 variáveis. Né? Então, a gente precisa de 5 equações. Né? De qualquer modo, essa quinta equação não é útil aqui para a gente pode tirar ela da jogada e resolver com as demais. Se eu pegar a primeira equação e a última equação, a gente tem a x, bx, nessas duas. Tá? Então, eu copiei a primeira e a quarta equação. Então, ax mais bx igual a 0, 0,1970x menos 0,2462bx igual a 0. Se a gente resolver esse sisteminha linear, a gente chega a uma conclusão que ax é igual a bx, que é igual a 0. Se você olhar no nosso problema, realmente a gente não tem forças em bx. Então faz sentido, né, que essas forças sejam nulas aqui. A gente tem também que AY mais BY igual a 98,1, né? E menos 0,2AY mais 0,25BY são iguais a menos 107,70 aqui. Então, AY, se a gente resolver esse sisteminha linear, é igual a 71,6 e o BY é igual a 26,5 aqui. Né? Então, essas duas forças elas balanceiam a força-peso lá da nossa engrenagem, né? Além, né, de balancear os torques aqui no nosso caso. Né? Então, são as duas reações do nosso mancal. O nosso mancal não sofre forças horizontais aqui nesse caso, né? Porque a gente não tem nenhuma força horizontal X aqui nesse nosso problema. A gente só tem essas forças AY e BY. Nosso mancal não tem forças em Z, né? Porque também não tinha nenhuma componente de forças aqui no eixo Z. Né? Então, o resultado faz bastante sentido. Né? Você vê que a forma de tratamento do problema é muito parecida com os problemas que a gente tratava no plano. A dificuldadezinha adicional que a gente tem aqui é o fato, né, de ser um problema 3D, né, e tem o tratamento desses eixos todos, né, e principalmente na hora de aplicação da equação de Euler, você tem que ficar atento de usar, né, a representação dos vetores na base móvel. Né? Do contrário, você está errando, aí, principalmente por causa do tensor de inércia aqui. Tá? Então, a gente achou os vetores todos. Né? Se você quiser escrever isso na forma de vetor mesmo, a gente tem o vetor A, escrito na base inercial como sendo 0 em x, mais 71,6 em j, isso está em Newton, e o vetor B, na base inercial, seria simplesmente 26,5 em J, também dado em newtons aqui. Então, é a solução para o nosso probleminha aqui.